RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos. Estamos chegando com a nossa jogada final neste domingo, que finalmente conhecemos aí o campeão da Libertadores da América. Aí o River, de virada, ficou com o título vencendo o Boca por 3-1. E aí agora se aproxima em termos de títulos da Libertadores, o Boca agora com 6 e o River com 4. Ou seja, de virada, festa dos milionários, né? Dois argentinos que definiram e decidiram essa Libertadores da América. Bom, o Internacional ontem reelegeu para mais 2 anos. O presidente Marcelo Medeiros definiu também os 150, que era a renovação, 50% da renovação do Conselho Deliberativo. E o Grêmio está aí, parece que mais perto de ter o Thiago Neves para a próxima temporada. Nossa equipe de hoje, Luiz Fernando Záquia, Marcelo Medeiros. Olha, que margem de vencer, quase 90, que surra, isso aí. As duas, interessante, as duas eleições do Marcelo, a outra até tinha uma explicação maior, porque era a sucessão da gestão do Pífero e vinha talvez da segunda divisão. Mas essa, as oposições trabalharam em torno do Luciano Davi, e o Marcelo fez quase 93%. 92,59%. Surpresa até para ele, segundo o próprio Marcelo. Lauro Quadros. Cara... E os milionários ficaram com... o seguinte, foi o fim de semana dos meus netos. Opa, ontem, meu neto Vitor, de 26 anos, Záquia, ontem, ele já é responsável pelo Departamento de Patrimônio do Internacional há algum tempo. Se elegeu ontem conselheiro do Internacional com 26 anos. Será presidente com 40, talvez, não sei. Nessa projeção. O Vitor, conselheiro do Inter. E dos netos, porque hoje, meu neto argentino, Ernesto, torcedor do Boca, apaixonado pelo Boca, Ernesto. E aí, não deu. O que aconteceu? Aí, não deu. E aí? Bom... Você nos assina nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Tá? No Twitter, no nosso site, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, fazendo o programa conosco, sua crítica, enfim, participando e fazendo o programa. Importante também que você compartilhe, peça para seus amigos compartilhar, afinal de contas, nós completamos aí no último dia 2, apenas 5 meses no ar com a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local. Então, faça isso para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Quer dizer que faltam só 4 meses, então, né, Cadu? 5 meses? Para nascer. E como eu tenho dito, ainda ela está sendo embalada, Lauro Quadros. Marcos Herman, lesionado, mas nos dá honra e o prazer de ter aqui. Muito prazer, entre os amigos. Dá para dizer, pode saber o que aconteceu com essa lesão, aí, vamos saber depois. Mas dá para dizer, se é que ameniza, né, o River ter sido campeão e o Grêmio ter saído exatamente no time que sagrou campeão. O River mostrou que é mais time, né? No primeiro tempo, o Boca teve alguma oportunidade para liquidar o jogo, não liquidou. E aí, no segundo tempo, o River mostrou muito mais futebol e condição física, atropelou, acabou sendo justamente o campeão na partida de hoje, embora as atrapalhadas feitas ao longo a meu juízo, as atrapalhadas feitas ao longo do final da competição, eu gostaria que ele não fosse o campeão. Torcesse, até pelo azul, se fosse o caso também, né? O River é azul, vermelho e branco. Só tem um azul, não tem dois, não é? Animadíssimo? Eu vou dizer sem dar. Opa! Lauro gostou. Olha aí, Lauro, animadíssimo e vai dizer sem dar. Vou dizer sem dar. Mas é o seguinte, a eleição no Internacional ontem tinha 64 mil associados em condições de votar, num clube que tem mais de 100 mil sócios, compareceram somente 16 mil. Não tem explicação. Mesmo somando a participação virtual. Isso eu quero dizer, foi o testemunho internacional, também vale para os demais clubes, de que dirigente de futebol é a parte, não tem nada a ver com o torcedor. O torcedor tem que torcer, não tem nem que votar, porque ele não vai. Não adianta, se ele tem o direito de votar, ele não vai votar, ele abdica dessa condição. Então, pode ficar em casa. Não é Deixa só não quem... ir, né, Darcy? Hoje é facilitado, por telefone Claro. tu vota. Claro. Não precisa nem ir, Não vota precisa, pelo não precisa nem- aplicativo. Deixa quem gosta de comandar, quem gosta de dirigir, quem tem
queda para isso, que faça. E você vai... Porque a torcida do Internacional, por exemplo, como a do Grêmio, foi no final do Campeonato Brasileiro, lotou a Arena, lotou o Beira-Rio, que é a função do torcedor. Mas o torcedor quer saber isso, amigo. O torcedor quer saber de futebol, mas não justifica. O número de associados que quer saber de futebol. E apenas 12 mil. Olha, 12 mil. Olha, 16 mil, melhor. 16 corrigindo. mil. Isso, ou seja... Não é pouco, o Flamengo foi 3 mil. Não, mas o grave... É isso que eu ia dizer. Sim, Eu gostaria de saber que clube no Brasil são pouquíssimos que votam 16 mil. Mas é mais grave a situação, ainda é mais grave. Aqui nós estamos diante da exceção. No Grêmio a presença é mais ou menos significativa para esses números. Mas a minha indignação são com os números que são colocados aí. Aí o cara vai lá, se acha com o direito de falar, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e atrapalha muitas vezes uma administração, entendeu? Mas o cara não participa, não vai nem votar. Não jogando gás de pimenta já é... É uma grande coisa. É uma grande coisa. Cassia Carpes. Bom, Darcy. Tá animadíssimo, que nem eu... Hein? Vamos ver se está animadíssimo com o Grêmio Internacional aí, porque agora teremos os dois, os dois na Libertadores da América. Né? Primeiro, o River ganhou o melhor time, vamos ser sinceros, dentro do campo. Disparado. Tirando os problemas fora do campo, que não veio o caso, mas dentro do campo foi o melhor time. A eleição do Inter, no legislativo do Inter, ou seja, no conselho se dividiu mais. Tá? 90 e poucos da principal, 20 e pouco da segunda, e a terceira surpreendeu com 30 e pouco por cento. Interessante isso, Cassia. 40% que votaram em chapas de oposição votaram no presidente da situação. Exatamente. Então, É o voto útil, mostra né? O cara se É um cotizou na reconhecimento também do na trabalho. última hora. E apenas- eu considero isso, Darcy, até proporcional. bom, porque quem fiscaliza o presidente é o conselho. Então é melhor o conselho, desde que não faça onda. Porque conselheiro, me desculpa aqui, conselheiro seca mais do que torce. Ele seca para ser um dia torcedor. Tu viu o que o Lauro disse aqui? Sim. O Lauro já está esperando que o filho dele daqui a alguns tempos seja presidente. Ele já está no conselho. Neto. Nessa tua já linha está no aí- conselho. Já está no conselho. Então agora ele vai aprender a secar, Claro. para ser presidente futuramente. Nessa tua linha aí foi Vitório Pífero, né? Grande presidente Isso colorado. em 1981, Não, Vitório Pífero quando tinha o movimento Reforma lá no Grêmio, 79, 80, eu disse isso, os caras queriam me bater e hoje estão todos aí me abraçando porque eu disse naquela época. Já faziam isso há muito tempo. Ou seja, essa famosa... Por Ficou favor. marcado. Presidente dirige, conselho conselha e torcedor torce. Mas é o que eles fazem hoje. Caduzinho, Pois não, Laurinho? com 60 anos de profissão nesse negócio aqui, chamado jornalismo, eu sei o que o cara pode dizer no ar e o que só pode dizer fora do ar. Para o Marcos Hermann, lá fora do ar, eu disse o porquê que deu esse problema no braço dele. Mas não dá para dizer no ar. Não dá para dizer no ar. A sua versão. Se tu observar bem, se estende aqui do braço na direção da mão esquerda. Vamos saber se Mas no ar Vamos não saber dá se é tênis, se é golfe, o que, que é. não dá. Mas vamos até a redação com o JB, o João Batista Filho, trazendo as informações direto da redação. Boa noite, JB. Tudo bem? Boa noite, Cadu. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E eu começo com o presidente Marcelo Medeiros. Hoje nós tivemos a decisão do futebol feminino, nós já vamos falar, o Grêmio campeão gaúcho. Mas o presidente Marcelo Medeiros conversou com o repórter Guilherme Paz e eu destaco alguns trechinhos do que nós vamos rodar a entrevista completa durante a semana, mas tem renovação com o técnico Oder Hellmann efetivada hoje e o presidente começa justamente falando sobre isso, Marcelo Medeiros, presidente colorado. Vamos direto na entrevista do presidente Marcelo Medeiros do Internacional. A gente conhece o Odair há muito tempo. O Odair é um cara identificado com o Inter, como atleta, como membro de comissão técnica. Eu trabalho com ele desde 2013, então ele foi um dos poucos treinadores que completaram todo ano com o mesmo trabalho. Ele mostrou que o trabalho dele tem início, meio e fim. A gente conhece a forma como ele lidera os jogadores, a forma como ele treina a equipe. Então ele tem o nosso respaldo e tenho certeza que ele vai dar continuidade a esse crescimento que o Inter mostrou, principalmente no último semestre desse ano. O presidente também comentou para o Guilherme Paz, nosso repórter, sobre reforços, os nomes que o Internacional pode trazer para a próxima temporada. A gente estava tendo cuidado para não anunciar um nome que interferisse no processo eleitoral,
com o respaldo das urnas, onde a gente hoje oficializou o Odair. Estamos trabalhando aí, vamos ver. O certo é que o Inter vai estar mais forte que em 2016, vai estar mais forte em 2019, para as várias competições que nós temos aí no nosso calendário. O presidente Marcelo Medeiros também falou sobre algumas novidades, enfim, situações que podem acabar desembarcando no Internacional e que pode sair. Afinal de contas, o Rodrigo Dourado está muito cotado para ser vendido. O que fala o presidente Marcelo Medeiros? Olha, o Rodrigo tem contrato conosco. Por enquanto não tem nada, ele é atleta do Inter, melhor volante do Brasil. A gente tem um carinho, um respeito muito grande pela história do Dourado dentro do Inter. Ele é atleta do Inter. Tá aí, palavras do presidente Marcelo Medeiros, reeleito ontem, 92% dos votos. Cadu. Tá bom, JB, a gente vai diluir essas informações, essa entrevista aí feita pelo Guilherme Paz com o presidente reeleito, né, para o próximo biênio aí, são muitos assuntos, mas hoje eu quero... Aquele sorriso do presidente ali no final sobre o Dourado é de quem quer vender ou de quem já vendeu, das duas, quem vai ficar com o jogador não é. Se tiver proposta, como falam, vai na hora. E compra ontem esse volante do Boca que foi expulso. Isso não vai jogar na Argentina. Não Está marcado. Se não joga lá. Barrios. Busca Barrios. Esse colombiano, que é bom jogador. É muito bom jogador. Mas deixa eu não quero perder ali até foi uma das informações do JB, o Grêmio, o futebol feminino, que agora é obrigatório, passa a ser obrigatório. Sim. Né? Passa a ser obrigatório. Correto. Né? E o Grêmio encerra uma temporada aí com esse título feminino. Né? Foi um empate no tempo regulamentar e nos pênaltis o Grêmio venceu por 5-3 os pênaltis. Foi. Encerra com o título, né, Marcos? Ficamos felizes e tal. Eu queria mandar um abraço para o Yura, que é o nosso diretor das Responsável pelas meninas, e que segurou uma onda e começou lá 2 anos atrás a fazer o trabalho. Hoje estava o Yurinha, né? O filho dele, é? Que era treinador, né? Mas ele fez um No trabalho... início perdia para todo mundo. Foi. Começou do zero e de fato, foi isso mesmo. Mas agora chegou no título estadual, né, que tem que ser comemorado, porque é um título estadual. E agora e fortalece com essa obrigação agora do futebol feminino também. O Internacional reforçou, fez um time forte aí, né, mas acabou. Eu achei que tu ia perguntar para o Marcos o que o Lauro falou fora do ar. Fiquei curioso. Eu também estou curioso, mas se não pode, diz que não pode. Mas eu vou perguntar. Pode dizer a verdade. Foi o tênis ou foi o gol? Marcos, tu era dirigente quando o Grêmio perdeu de 5-1 do Palmeiras lá em São Paulo, não? Não era. Eu era conselheiro. 5-1. Eu era conselheiro. Mas tinha ganho 5-0 uma semana antes. Daí o Luiz Fernando esquece dessa. Cadu. Ele quer dizer que era 5-1, né? Tá bom. Caduzinho. Foi aquilo que foi. Ô, Cadu, quando a gente for no banheiro, depois eu te conto. Cadu, eu não quero ser bairrista, mas olha só a cultura de treinadores no Rio Grande do Sul. Luiz Felipe Scolari, gaúcho, de Passo Fundo, não é nem de Caxias, nem de São Leopoldo, de Passo Fundo, Luiz Felipe Scolari, campeão brasileiro. O Renato, foi bem aqui, né? Está indo bem aqui, né? Sim. O Lisca, lá em cima, no Ceará. Tite. O treinador do Atlético Paranaense. E aí vem, já que o Zac falou no Tite, depois de amanhã... O que eu vou falar agora não é para me exibir. Depois de amanhã, a TV Globo do Rio de Janeiro vem de novo bater um papo comigo aqui. Eu digo de novo porque antes da Copa do Mundo, eu sou sobrevivente da Copa de 62, tem o Orlando Duarte, que está vivo, com 88 anos, mas está com Alzheimer lá em São Paulo. E tem um técnico, que era técnico da Guaíba na época, o Bruno Steiger, que está com 84 anos. Então, comunicador, eu tinha 21 anos, os caras tinham 40, 50, hoje teriam 100 anos, então vieram me entrevistar aqui antes da Copa. E agora, depois de amanhã, vem de novo a TV Globo. Por quê? Que legal, Lauro. Os caras querem saber, não é para me exibir, o pessoal vai... Isso é muito legal. A matéria, a proposta é interessante, por isso que eu estou falando aqui. Eles querem saber por que a seleção brasileira já teve e tem 7 técnicos gaúchos, que são Luiz Felipe Scolari, Passo Fundo, que eu disse, Mano Menezes, nascido em Passo do Sobrado, perto de Venâncio Aires, Dunga e Juí, Tite, Caxias do Sul, Oswaldo Brandão, Taquara, João Saldanha, Alegrete, e aí pouca gente sabe, Cláudio Coutinho. Não, o Cláudio Coutinho é... aqui de... Acho que é Alegrete. Não é Alegrete. Meu Deus, ainda ontem eu estava comentando isso, já vou dizer.
E aí tá aqui ele não. Cláudio Coutinho também é técnico gaúcho. É verdade. Isso sem contar que a seleção brasileira ganhou em 56 o Pan-Americano no México com um técnico gaúcho chamado Francisco Duarte Júnior Teté. E 10 anos depois, Copa O'Higgins, no Chile, seleção gaúcha com a camiseta da seleção brasileira. Não foi o Aparício? Copa O'Higgins, 0-0 em Santiago, 0-0 em Via Del Mar, no Sausalito. E campeã da Copa O'Higgins, treinador Carlos Froner. Então, se tu pegar aquele Capitão Froner. Capitão Froner. Então, são 9 caras. Agora, que eu vou te treinaram a dizer seleção brasileira. Por que é lá? Por que tu acha que é isso? Pois é. Aí o cara, olha, Rodrigo, o nome desse... Ele não deve ser criança, esse repórter do Rio de Janeiro, porque ele já sabia algumas coisas assim. Ele falou do Enio Andrade treinando, por exemplo, o Palmeiras, ele falou do Froner treinando o Flamengo. Não deve ser criança esse repórter que vem conversar comigo. Às 4h de terça-feira. Aí eu chutei, tu pode dar muitas razões, eu chutei em 1953 e ele sabia. Oswaldo Rola Foguinho, que começou como jogador na década de 30, depois foi árbitro de futebol, apitando até Grenal e tudo, rasgaram a fotografia do Foguinho, do Oswaldo Rola, na sede do Grêmio, ali na Leonardo Truda, porque os gremistas entenderam que ele foi mal num Grenal contra o Grêmio. Então, Foguinho, jogador, árbitro de futebol, treinador. Aí ele pega o Cruzeirinho, o nosso Cruzeiro, Antônio Pinheiro Machado Neto, presidente, Abrão Lerma, massagista, e vai com o Hofmeister jogava. Aquele jogo do Valtão contra o Di Stéfano, Sim. no Santiago Bernabéu, onde hoje se disputou a final das colonizadores da América. Então, o que aconteceu nessa excursão? O Foguinho veio de lá com a cabeça feita pelo futebol europeu, futebol de competição da Europa. E chegou aqui de uma forma, digamos assim, prosaica. Ele começou a tentar fazer... Jogadores do Grêmio, por exemplo, o Estádio Olímpico é 54. 6-2 para o Inter, 4 gols do Larry. Ele fazia os caras subirem, correndo e descerem escadas. Pavilhão. No pavilhão. Os caras subindo escada e descendo. Complemento de preparação física. Hoje seria uma loucura isso, mas foi o que ele inventou na época. Então, nós temos aqui uma alma castelhana. Isso aí acabou repercutindo. Mas, Lauro, isso dá uma pesquisa. Tu olhar todos esses nomes que tu disseste aí, todos os nomes consagrados, mas com perfis bem diferentes. Sim, perfeito. Dom Pedrito. Cláudio Coutinho e Dom Pedrito. Mas eu vou dar a minha opinião. Dá para pesquisar mais ainda. Não é só o perfil de Durão. Vou dar a minha opinião. Mas porque são tempos. de Vou dar a minha pragmático, opinião. Mas desde o início, Cassiano, são perfis diferentes, mas são tempos do futebol diferentes também. Só um mora no Rio Grande do Sul. Todos os outros que chegaram à seleção brasileira foram embora do Rio Grande do Sul. Dunga. Se ficassem aqui, não iriam para a seleção brasileira. Falcão não foi treinador da seleção Mas brasileira? catarinense. Também. O Aparício não foi treinador de uma Copa Rio Branco? Mas sabe por que eu não falei no Falcão? Porque o Falcão é nascido em Santa Catarina. E eu não falei no Odair antes, porque o Odair, Também é toda a catarinense. formação dele daqui, mas ele é catarinense. Mas o Aparício não ganhou uma Copa Rio Branco? Mas todos Com a a seleção maioria gaúcha? dos treinadores que Será? assumiu a seleção brasileira não moravam vaga no Rio Grande do lembrança. Sul. Eles Mais foram ajuda, convocados- Eles foram convocados fora daqui, quando estavam fora. Fizeram sucesso nos clubes. E o Brandão, por Renato exemplo, vai chegar à Brandão no seleção Corinthians. brasileira por ser carioca, não é por ser gaúcho. Acho que não. Mas o Cláudio Coutinho também foi nessa linha. Ele chegou à seleção brasileira por viver no Rio, não por ser gaúcho. É verdade. Todos eu Bom, João Saldanha. Saldanha era Brandão. o Botafogo tinha um baita time. Brandão, Corinthians, Saldanha, todos. Só o Dunga era daqui do Rio Grande do Sul. O João era muito meu Continua amigo, morando aqui. e os caras apelidaram o João de João Mentira, porque eu disse que o João mentia muito, né? Quando o João me disse que o Coutinho era gaúcho, eu disse, mas o João está chutando. E sabe o que o João me disse também? Eu sou parente do Tom Jobim. Porra, aí fui lá olhar, rapaz. Agora tu olha tudo no Google, a minha mulher olha, eu não sei olhar. Ela olha para mim lá. Tu sabe que o João, antes do Saldanha, vem Jobim mesmo. Então, a mãe do João Saldanha é parente do pai do Tom Jobim. Ele Agora, não os estava caras que mentindo. Ninguém mentiu mais que o João Saldanha e Luiz Mendes. E o Denis Menezes, que foi um repórter muito sacana do Rio de Janeiro, um cara maravilhoso. O Denis Menezes chamava os caras. Olha só o que eu vou perguntar, viajando, passando sobre a bacia amazônica. Olha só o que eu vou perguntar para o Mendes, que está na janela. E o João Saldanha estava ao lado. Aí ele chegava assim, Mendes, que rio é aquele que passa lá embaixo? Aí o Mendes dizia assim, é o Negro. Aí o Saldanha, não, é o Solimões, o negro sobe e esse aí está descendo a 10 mil metros de altura. João Saldanha que Esse se caracterizou na época da seleção. Entreguei, A seleção entreguei o troféu Guri para Luiz Mendes. João que Saldanha- figura extraordinária. que- O Oswaldo Brandão peguei de treinador, foi meu treinador no Curitiba.
Em 83. Olha só. Figuraça. Paulo Roberto Falcão. Torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos, 76. Oswaldo Brandão é o treinador. Sabe quem é o titular? Givanildo, que jogava bem, E o Falcão na reserva do Givanildo. Mas o Coutinho fez pior em 78. Levou o Chicão. Levou o Chicão e não levou o Falcão. Bom, então não percam Lauro Quadros. Não percam Lauro Quadros. Abel. Não percam Lauro Quadros. Bom, aí não tem data definida. Furou Aí. a TV. Não tem data definida. A aí. RDC furou a TV Globo. Mas vamos mais uma vez até a redação com Na ponta direita desse time do bicentenário nos Estados Unidos, flecha. Vamos mais uma vez. Vamos mais 4 uma, na Itália com flecha na ponta direita. vamos mais uma vez a redação com o JB João Batista Filho. Só, Cadu, primeiro eu vou falar do futebol feminino, mas eu quero até fazer um esclarecimento aqui, porque o Barrios tem 25 anos, é jogador do Boca Juniors, foi muito bem na partida, como lembrou o Záquia, só que ele está simplesmente na mira do Real Madrid. E o Boca Juniors já sinalizou que quer 25 milhões de euros por ele. Um atleta da seleção colombiana, inclusive, o Barrios, primeiro volante do Boca Juniors. E, enfim, hoje os espanhóis estavam lá para acompanhá-lo justamente nessa partida contra o River. Mas, falando sobre futebol feminino, a gente tem aí o último pênalti batido e também a comemoração das meninas do Grêmio. Aí o último gol vencido por 5-4, decisão nos pênaltis, 1-1 no tempo normal. O Grêmio se sagrou campeão gaúcho e consegue uma vaga para o ano que vem disputar o Campeonato Brasileiro. Tá aí as meninas do futebol feminino do Grêmio vencendo em pleno estádio Beira-Rio e conquistando essa vaga para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Inter vai ter que se reorganizar, porque como não tem vaga no Brasileirão, pode começar sua vida só em agosto, na temporada 2019. Então o Inter vai ter que ver o que vai fazer neste período todo. Cadu? Tá aí, mas gostou ali levantando taça ali, as meninas ali. Levantar E foi dentro do cenoura. Beira-Rio, hein? E dentro do Beira-Rio. Foi lá no Beira-Rio. Volta olímpica no Beira-Rio. Valorizou mais ainda. Claro que sim. Estava na hora do Yura ganhar alguma coisa lá, porque ele só corneteava e não ganhava nada. Hoje ele ganhou alguma coisa. Parabéns, o Yura. gosta do Beira-Rio. Uma vez ele deu um balão lá quando o Inter entrou de vermelho lá. Foi gol mais balão, rápido. O vento levou por cima do Benítez. Foi gol Não, mais rápido foi no Olímpico. Foi no Olímpico. Foi no Olímpico. 14 segundos foi no Olímpico. 77 também. 4-0. Em 78 foi esse que ele deu um balão e o Benítez aceitou. Disse que 78 foi o 4-0. gol, gol do vento circulante. Ô Zé, tu fizesse referência aí, Grande Yura. tu fizesse referência ao Barrios, né? Luxemburgo, E até o Márcio Fraga diz, ó, esse Barrios joga muito mesmo, Zaque. Tem muito pulmão. Mas tu viu a informação ali do JB? Isso era antes, né? Imagina agora. Cara, vai chegar lá em Buenos Aires, porque vamos combinar, né? Uma irresponsabilidade. O jogador que já tem cartão amarelo não pode, no início de uma prorrogação, chegar daquele jeito que chegou na bola. É incrível. Esse é um jogador que fica marcado. Mas não eu adianta. achei que ele não... A chegada dele não, só Não, pelo mas- segundo cartão, talvez. Não, era lance para amarelo. Até vou dizer o seguinte, o cara chegou mais feio nele do que ele chegou no cara. também é verdade. Mas o pé direito, mas o cara chega na bola, Darcy. E o pé direito dele... Ele tá no pisa no tornozelo. pé direito O cara dele. chegou Deixa, para... deixa eu aproveitar até porque ele falou que isso aí é um valor que foi feito ao Barcelona, né? E lá está nos assistindo em Roma, o Daniel Tirello, ele mandou só feras, Daniel Tirello de Roma nos assistindo aí. Então vai um abraço para o Daniel Tirello que está lá em Roma nos assistindo. Mas esse jogo... Posso voltar um pouquinho para o Inter aqui? Não, quero aproveitar um pouquinho desse jogo do River, essa decisão, Cassia, porque acho que vencer o adversário de virada, acho que caracteriza mais ainda, o sabor é mais interessante. Mas eu não sei, eu concordo aqui até com o Márcio está dizendo também, que eu achei um jogo muito chato, né? O que me surpreendeu é a pouca condição física do gol. Pois é. Porque esse jogo está 2 semanas no empurra-empurra. Estou imaginando que os jogadores estão trabalhando. O Bressan ia se dar bem nesse time lá. Tem um troço Paulo Miranda. Paulo Miranda. Tem Paulo um Miranda negócio, ia entrar bem lá. O Cadu me trouxe de carona e eu volto de carona com o Zaquinha, tá? Então o Caduzinho me traz, o Zaquinha me leva. Não, e aí Tu te divide entre o Cadu e o Zaque, é eu isso? comentei um Tu negócio... não é fiel nem a um nem a outro, Comentei então. no caminho um negócio com o Cadu que eu vou repetir aqui, que é o seguinte. Não sei se eu ouvi mal, eu não ouvi mal, não. Na televisão, o Sport TV, os caras falando que o campeão, acho que estavam pensando se o Boca fosse campeão, voltaria a Buenos Aires para comemorar. Boca voltaria. Agora tu vê. E o Cadê? River vai direto para... Não, mas parei um pouquinho, não sei se vocês concordam, mas seria um absurdo. Loucura, né? Uma loucura Não sei voltar se- para comemorar em Buenos Aires, para depois... Lauro, Isso quero aproveitar foi e dito só antes parabenizar do jogo, a depois- Fox. Uma mulher narrando. Ah, é? Hoje a mulher narrando na Fox. Parabéns, olha, excelente. Comentarista mulher e a narradora mulher. Como que não é novidade? Parabéns
Olha, Mas não é sensacional. novidade, Cássio. Em São Paulo existe uma rádio só de Sensacional. mulher feminina. Não, mas na televisão acho que é a primeira. Cuidado Na com o primeira, João sem de dúvida, Deus. sem né? dúvida, sem dúvida. Em Belo Horizonte tem uma Só diz para narradora. ela cuidar com o João de Deus. Em Belo Horizonte tem uma mulher que narra televisão. Mas o que a gente falou, acho que realmente o River tinha mais time, mas tem a tradição do Boca, é sempre uma... O Boca tem muita tradição. Eu achava que o Boca não perdia. Fosse com quem fosse. Eu achava que o Boca ganhava. É que Darcy, o Boca... Mas agora meio que se aproximou, né? Vai ter aquela famosa gozação. O Boca tem 6 títulos de Libertadores e o River agora 4. Ou seja, só os dois têm 10 títulos de Libertadores. Mas mais ainda paga um pedaço pro Pega mais o Independiente. tem Independiente sete, do lado, Independente. tem mais do que eles. Pega o Independiente do lado, tem mais do que eles. Só que essa Tem sete. decisão é a maior decisão da história. Por sim, pelo tudo confronto. que aconteceu. Por tudo que aconteceu. Mas a partir do próximo ano, nós não teremos mais, eu não sei se vocês acham certo ou errado, nós teremos uma decisão, a exemplo, né, da Champions League, ou seja, num país neutro. Será no Paraguai, sede da Conmebol. Não, Santiago. Né? No Santiago. Santiago. A Conmebol definiu em Santiago, né? Aí tu A imagina sede o seguinte, da Conmebol no Paraguai. Vamos imaginar, seria o sonho de todos nós, né? Uma decisão Granal. Granal em Santiago. Pois é, e aí? Como nós sul-americanos somos muito inteligentes, os caras perguntaram assim, contra quem é o decisão do título mundial, contra quem? Contra o Real Madrid. Onde é que nós vamos fazer, então, para o Real Madrid nos observar bem o seu adversário? Vamos fazer no Santiago Bernabéu. Aí o Real Madrid já olhou tudo. Os caras inteligentes, pô. Deixa eu mandar um abraço para o. Quanto Deixa eu ao mandar um preparo abraço. físico. O Ayrton Zafra está nos assistindo aqui pela nossa live. Grande Ayrton. Grande Mandar abraço um aí. abraço para o Ayrton Grande Zafra que está nos assistindo. Ali mas o Boca teve alguns altos, ele começou muito bem o jogo. Mas aí alguns detalhes, futebol é feito de detalhes também, né? Quando ele estava, antes de tomar o terceiro gol, ele foi lá, quase empatou o gol, uma bola no pé da trave. Com -1. Com -2. -2 já. Que ali já tinha saído do Gago. Exatamente. Então é muito difícil jogar uma decisão com -1. É muito difícil, ainda mais período que vai para a prorrogação. Então, se analisar o final do jogo, o preparo físico do Boca é muito relativo, não dá para dimensionar quando perde um volante dessa natureza. Mas é o segundo jogo que o Boca Mas deixa virar, né? Que o River é melhor tecnicamente, O Boca deixou virar o outro jogo lá também. Cultura absolutamente inútil. Tinha uma polêmicazinha assim de bairro, polêmica de bairro. Vem cá, afinal de contas, é Boca Juniors ou Boca Juniors? O cara dizia assim. Aí hoje, para matar, o Rezende é que dizia Boca Juniors. Aí hoje, para matar, a rádio colocou no ar os hinos, antes do jogo, do River e do Boca. E aí o hino do Boca, Boca Juniors, não é Juniors. Mas Cultura, eu avisei que era cultura inútil. Não, mas é muito Aqui há interessante. 40 anos dizem defensor de Montevideo. Ah, é verdade. Defensor. Chega a doer. Não ia doer, não. É defensor. Tu querias falar do Internacional? Vamos falar do Internacional, Não, eu então, quero que a elogiar- confirmação elogiar- aí, ontem a quero elogiar o eleição, e presidente. houve a confirmação do Odair. Eu acho que não ia ser É isso diferente. que eu queria falar. Eu quero primeiro elogiar o presidente, uma grande vitória, mas a responsabilidade é maior, presidente. Não é só o Odair, o time precisa de contratações. Senão, ano que vem, o que o senhor disse ali, que o treinador ficou muito tempo, que é verdade, parabéns também à direção, que manteve e acreditou no Odair, que é um baita caráter, um baita treinador, mas o ano que vem, presidente, ele precisa de alguns reforços a mais para poder exigir dele. Senão, em seguida, ele vai ter que cair porque não contrataram os jogadores. Então, vai contratar. eu acho que dá para contratar. Mas a direção está consciente disso. Não, estava esperando o resultado da eleição até para poder potencializar o que estava trabalhando. Primeiro isso começa serve na pros renovação dois. do treinador. E serve para os dois. Evidente. Agora o Internacional precisa. O Internacional precisa 4 a 5 jogadores para serem titulares. Se quiser almejar algo maior, e eu falo aí Libertadores... E vamos lá, 4, 5 em que jogadores posições, titulares. Luiz Fernando Zac? O Internacional precisa 2 jogadores no meio, precisa um jogador atrás e um na frente. Isso Não pergunta para mim Mas, que mas na posições, frente o quê? tá? Como centroavante? Na frente? Tem a São possibilidade de atacantes. Luiz Adriano, que o presidente também diz que não... A possibilidade... a possibilidade, trabalhar a possibilidade. Pois Precisa é, um mas jogador, aí a gente vai falar do precisa Thiago um Neves. É a jogador. mesma questão. Ou seja, vai depender muito do jogador forçar uma saída. O Luiz Adriano Não, mas quer é voltar. diferente. Tu buscar o Thiago, que é um belo jogador, em Minas Gerais, do que buscar um jogador na Rússia.
São coisas diferentes, né? Negociações. Mas a rescisão de contrato lá são 40 milhões de reais. Aqui o Edilson fez com o Do Grêmio. Thiago Neves. Não, mas O Edilson fez com o Mas Grêmio. é isso que eu disse, o vai Thiago pode fazer forçar. com o Cruzeiro. Isso que eu disse, depende do jogador O forçar uma jogador, quando situação. quer ir embora, vai embora e acabou. Isso que eu Ainda disse. bem que tu Aqui perguntasse no pro Brasil, Zac, né? perguntasse pro Nando aqui em que posições, não pergunta para mim. Né? O Darcy que sabe quase tudo. Ou para o Marcos Herman também, né? O Darcy Ele que sabe bate com a mão. Ó. Quase. O Darcyzinho que Falasse sabe bem. quase tudo. Falasse quase- bem. Como é que é esse negócio do Grêmio pagar pelo jogador do Cruzeiro 700, 800 mil de salário? Pode, mano? Eu não estou com inveja do cara nem nada. Não, eu Não é um absurdo isso? Não, eu vou te dizer, Laura, eu quero dizer assim. ó, 33 eu, anos de não, idade. esses números, salário de jogador, de treinador, eu me reservo muito a fazer qualquer comentário nesse sentido. Então não vou perguntar para ti. É porque, sabe, isso aí é uma coisa Não, muito... porra, isso é uma coisa muito... isso aí é uma coisa muito complicada. 300, tá bom, mas 800? Muito Não. complicado. Mas o que acontece se ele ganha isso lá? Esse é o Bom, problema. mas aí tu não traz, porque... Não, essa é uma questão. Aí não- Aí tem que fazer uma avaliação meio geral, porque está se fazendo. E aí não posso entrar em detalhes, mas tem que fazer uma avaliação geral, porque a negociação é uma negociação ampla. Ela é bem complexa e não envolve pagamento de esse que eu digo. multa rescisória, É, porque não esse dá que para é o pagar. diferencial. Não. Vai quer dizer, pagar. não que o Grêmio vai pagar, mas existe uma multa rescisória. Não, existe. Aí tu vai ter que negociar com o entra Cruzeiro. na negociação, Ah, entra- claro. entra- Mas às vezes o clube quer sair do salário. Às vezes o Cruzeiro entende que lá pode ter terminado o ciclo e quer sair do salário. E sair do salário. Perfeito. 700 mil, bem. em Vice-versa. Alguns casos, em alguns casos, vice-versa, Laura, é isso. Ele não em terminou alguns- tão bem o ano. Em Ele alguns começou casos, bem, mas Ele não teve terminou. dificuldades durante o ano. em Não alguns tem problema. casos, o não, jogador o também Cruzeiro- tem os seus próprios direitos. Aí o clube tem O que pagar os direitos Cruzeiro, do ano jogador. passado, Cruzeiro paga bem. o Cruzeiro, ano passado, teve que tirar um financiamento de 50 milhões para pagar salários atrasados, né? E premiação. Esse foi o segundo. E premiação. Esse foi o segundo. O segundo, estamos falando em detalhes. estaria Esse Mas quem ano... não faz empréstimo, vende jogador. Estaria vendendo a Rascarreta agora para poder pagar isso. É, que seria o nome. Mas e falar, nessa questão de liberar jogadores, o Cruzeiro tem 4 centroavantes com altos salários. Que é o Barros, Fred. o Fred, o Sassá e o Raniel. Como eu estranhei o negócio com o O Paulo Raniel- Guerreiro. Mas são altos salários. Você Não, tem não, 4 não é essa, centroavantes. Ele é o xodó Mas- da torcida, mas ele mas- ainda está em ascensão e o mas- salário deve ser muito cômodo. O Raniel não deve Só ganhar que ele sem não dúvida. negocia. Eu quero o só. seguinte, eu só quero Só um fazer. pouquinho. Eu só quero, eu acho que Sassá se o tem Grêmio. alto salário? Tem alto salário, sim. Não, Bom, mas é o mercado de futebol, Cassiá. No Botafogo ele entrava e saía, entrava e Mas saía. Cassiá- Não era consagrado. Cassiá- Aí o Cruzeiro vai pagar um baita salário a um jogador Bom, ele que tem- não consegue jogar. Ele tem 4 Indisciplinado. centroavantes. Se é para satisfazer. Aí não tem jeito. Se é para se desfazer, vai sair, não vai fazer do centroavante. Isso é bem simples de saber. Quanto o Sassá pediu para o Grêmio, Marcos? Nós nem entramos no Sassá, porque o Sassá nós não consideramos ele um jogador que tem conduta para estar no Grêmio. É isso aí. Mas ele foi oferecido ao Grêmio. Foi queriam trocar ele pelo Edilson, mas esse não. Olha aqui, o JB é o Nossa, repórter pelo Alisson, da Jovem Guarda, como a gente só falava Jovem Guarda, né? Da Jovem Guarda, né? Então, da Jovem Guarda, o JB, se não é... Ele é um dos principais, os melhores jornalistas mais informados, repórter, se não for o mais bem informado. Ele certamente tem essa informação, né, JB? A do Sassá é o seguinte, ele pediu no Botafogo 300 mil reais para renovar e aí saiu para o Cruzeiro não divulgou o salário, mas é nessa casa aí, tá? De quase Aí 300 ainda mil vai. pelo menos. Oi? Não, aí ainda vai 300, tá? 300. Mas depende para quê? Agora, Mas pro Sassá? 800, Pro Sassá? não, sei lá, mas Pro 800 Sassá? pau. Pô. Mas assim, ó, Cadu, eu tenho informações sobre o Thiago Neves, que é o seguinte, o procurador dele já tinha confessado pra gente que teria uma reunião com o Cruzeiro neste final de semana, ele ainda não divulgou qual o resultado desta reunião. O que nós temos existe já uma sinalização do Grêmio com o Thiago e pelo que nós recebemos de informações de bastidores, o Thiago aceita um salário de 700 mil para vir jogar no Grêmio. É um pouquinho a mais do que ele ganha no Cruzeiro com uma extensão do seu contrato que vai só até o final de 2019 lá no Cruzeiro. O Cruzeiro já aceita falar sobre uma liberação. O Corinthians estava na parada, mas eu recebi do André Sanches que ele não vai entrar em leilão e que ele não paga isso por jogador, até porque o Corinthians não tem como pagar isso, está endividado. Um outro concorrente seria o Santos, que sinaliza com o Bruno Henrique, aquele atacante que o Cruzeiro tem interesse, numa possibilidade de troca. O problema é que 700 mil nem o Santos tem condições de pagar. Então está nesse pé. O Grêmio tem um acerto com o jogador, precisa agora ter um acerto com o Cruzeiro. E é isso que impede principalmente o anúncio do Thiago Neves.
Tem uma questão que é importante nessa do Thiago Neves. Muito. Tem uma questão que é importante nessa. O desejo do jogador, e vir para o Grêmio pela amizade que ele tem com o Renato. O jogador dele no Fluminense. Então, isso aí também é um fator que vai pesar bastante. Além da proposta do Grêmio, que seria de 2 anos de contrato, ele só tem mais 1 ano de contrato no Cruzeiro, e o Grêmio estaria oferecendo Tu tem a informação, JB, essa aí também? É que questionaram aí sobre qual o salário do Douglas. Na realidade, são 2 jogadores que estão deixando o Grêmio. O Douglas, R$400 mil de salário, e o presidente Duda Kreff já confirmou que ele tem uma outra possibilidade, possivelmente o Vasco da Gama, um retorno para o Vasco. Então, o Douglas está saindo do Grêmio. E o Cícero, que o Grêmio chegou até a fazer uma proposta a pedido do Renato, só que ele fez uma nova proposta que não agradou o tricolor. Ele ganhava 200 mil fixo e mais produtividade. Então, se somar basicamente esses 2, já tem 600 mil na conta, Cadu. Olha, o Marcos Herman fez com a cabeça aqui que não. O negócio é o seguinte, o JB é muito bem informado, meu amigo JB, muito bem informado. Mas não é tu que passa as informações para ele, não, vai. Não, ele é um cara, ele tem fontes boas. Não, é verdade, tem suas fontes. Como o Darcy também, ele é que da velha guarda isso aí, é o mais bem informado. É que o guri é novinho, eles não dão. Você está muito veterano, eles não dão mais. Eu só queria dizer uma coisa, que me surpreendeu também. O Thiago Neves ganha 700 mil. Ganha 700 mil. Essa é a realidade presente. Não ganha 400. O Cruzeiro paga bem. Quem? O Douglas não ganha 400. O Douglas, nem perto, né? Nem perto. Mas o Douglas, enfim, é mais velho e teve problemas físicos. Não sei, mas é importante. Enfim, não tem conseguido dar um bom retorno, é outra história. É importante, porque assim, hoje, o fulano ganha 300, o fulano ganha 500, e não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Por isso que me surpreende o Thiago pode realmente ganhar 700 quando fez o contrato lá com 30 anos. Hoje, com 33, ele tem que ganhar. Mas eu acho que essa informação aqui... Ele vai dar menos. Esta informação Mas ele tem contrato em vigor até 31 de dezembro do ano que vem. Então vai ficar. Então ele é perfeitamente razoável que ele diga, não, eu quero ganhar esse salário porque eu tenho ele garantido. Mas só um pouquinho. Aí é um problema só um pouquinho. Essa Grêmio. informação do Marcos é fundamental. O jogador ganha isso aí, 700 mil. Ou seja, o Grêmio ou vai pagar isso e vai tentar fazer que o jogador venha aumentando o período de contrato, que seria de 2 anos, e aí também ajudar a amizade do Renato, mas a amizade é negócio, amigos, negócios à parte. Ou seja, ou o Grêmio vai aumentar a faixa salarial dele. Não está nas previsões. Ele pode vir, Bom, mas um pouquinho, Cassiano, só um pouquinho. Com menos salário e aumentar o prazo. Não, mas ninguém rasga dinheiro. Não, mas o que ele está dizendo... Tem 1 ano só, faz 2, compensa. Mas será que ele não Então teria essa mercado é a proposta depois do de Grêmio. 19? O Grêmio faz por mais 2 anos e paga... Não, eu não disse isso. Mas ele não teria mercado... Mas ele não teria mercado em 2020? Aí sim. Ele não teria mercado em 2020? Olha, Claro que não. Esses valores, não. Mas ele não, mas tudo bem, mas a questão é matemática. Olha, se ele vai ganhar 700, vai ganhar 8 milhões e 400 em 2019, vai ganhar no Grêmio e no Cruzeiro. Mas qual é a vantagem? Ele pode reduzir esses 8.400 para 6 milhões em 19 e mais 6 milhões em 2020. Seriam 12. Mas em 2020 ele não vai jogar em outro clube? Está aqui um cara que não concorda... Jogaria no Corinthians, jogaria no Santos. Quando alguém diz assim, vocês já ouviram várias vezes, 1 ano atrás, o D'Alessandro manda no Internacional. Ou então alguém diz assim, o Renato manda no Grêmio. O que o Renato diz, os dirigentes fazem. Eu sou contra isso sempre. Todo mundo sabe. Agora, o Renato pediu um cara, 33 anos, 800 mil por mês, e a direção aceitar, eu estou quase querendo concordar com essas pessoas. Bom, aí Mas o Renato diz que manda. Quase que. Mais de 800. Mais de 800? O Renato diz, olha, eu mandei, deixei aí uma relação, eu mandei fazer isso. Ele fala isso. Tu vê se é o Celso Roth que Deixei pede um cara de para o 800 mil. Celso Roth pede um cara de 800 mil. Só um pouquinho. Eu não vou fazer isso. Mas se não é obrigação do treinador deixar uma relação até projetando o próximo ano? Tia, olha aqui, ó. Na boa. Não tem ninguém que segue mais hierarquia no Grêmio que o Renato. O Renato é um cara nota 10, tia. Porra. É por isso que eu não concordo. Marcos, a entrevista dele foi errada. Mas tudo bem, mas ele é um personagem, nós sabemos disso. Ele é um personagem. É um personagem, nós sabemos disso. Isso faz parte do marketing dele, aliás, de grande sucesso, porque ele é um cara, além de ser bom profissional, com grandes resultados, ele é um personagem do mundo do futebol no Brasil. Tu concorda, por exemplo, se o Grêmio tivesse perdido para o Corinthians e o São Paulo tivesse ganho da Chapecoense, o Grêmio seria quinto, correto? Aí ele ia embora sem dar entrevista.
Tu acha que estava certo? Não, para aí. Alguém teria que explicar o Grêmio chegar em Só cima. pegar o avião no dia seguinte de manhã. Aí, É que o jogo terminou às 7 horas e atrasou um pouco por alguma razão que eu não, até agora não sei, atrasou 5, 10 minutos para começar e o voo dele era às 8h10. Não, por que tinha que ser esse voo? Mas terminou a temporada, ele fez o trabalho dele e foi. Tudo bem, que aí fica uma situação, babebi, A temporada termina quando o juiz apita o final do jogo. Quando ele dá a entrevista, ele pode ser o ou não peguei teu ponto. Pode ser. Não é nada que o Grêmio ganhou. É que se o Grêmio tivesse perdido, alguém do futebol, e não é o vice, e não é o dirigente nesse momento, ia ter que falar, explicar por que o Grêmio teria perdido. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O Renato, ele criou um personagem. E quando ele perde, ele não fala, ele sempre distorce e leva o foco para outro lado. A nossa imprensa não iria falar. Está aceitando esse personagem. Ele não é mais atleta de futebol, ele é treinador. Mas eu gostaria de dizer... Estão tratando o Renato ainda como jogador. Tem que tratar como treinador. Mas eu gostaria de dizer que nas internas do clube, a atitude dele é impecável. Isso é nada contra isso. Não, ele tem uma relação com o departamento de futebol, com os colegas do departamento de futebol, tem uma relação com o Romildo impecável. É que nós Zero temos... de queixas de querer atropelar, de querer dizer e tal. Bom, tu sabes bem, Cássio, os treinadores são especiais. Às vezes, se nós não formos no voo tal, se não for no voo fretado tal, se não for, nós vamos perder o jogo. Tem isso. Mas isso eu acredito. Isso faz parte. Mas não é nada demais. As nossas opiniões são diferentes, só num pontinho assim, ó. Tu dissesse, bom, acabou, ele está de férias, pode ir embora, vai correndo para o aeroporto e tal. Para mim, o acabou para um treinador, para um profissional como o Renato, num clube como o Grêmio, não é quando, o juiz apitou, terminou o jogo. Não. Tem todo um protocolo. Claro que sim. Mesmo não perdendo o jogo, mesmo ganhando o jogo. Claro que sim. E não vou 8 horas da manhã do dia seguinte, ou naquele mesmo dia, às 10 horas da noite. Eu concordo que ele seja um personagem. Eu preciso falar sobre essa matéria, porque eu sou um crítico dessa matéria. Mas eu queria... Eu gosto do Renato, fazer um ponto. Eu entendo, eu concordo, acho que é bem isso e tal. É que aquele jogo, ninguém está se dando conta, aquele jogo começou 10 minutos atrasado. Todo mundo estava achando que foi aquela velha manha de não começar exatamente no horário, porque toda a rodada era no mesmo horário, para controlar o São Paulo. Para controlar o São Paulo. Nenhuma surpresa, já sabia que ia acontecer, logo não tinha que pegar aquele voo. Mas no caso do Grêmio, chamava atenção como ele estava nervoso para começar o jogo. Porque se começa o jogo às 5, ele terminava às 10 para 7 e às 8h15 ele estava no aeroporto e dando os 10 minutos de entrevista. Mas para que esse atropelo? Não. Ele na véspera, ele deu uma entrevista, estou dando entrevista coletiva hoje, que eu não vou falar amanhã. Eu concordo com o personagem, concordo que ele é um cara diferenciado, o Renato, enfim. Mas que ele chegou e mudou tudo no Grêmio, não tem nenhuma dúvida. Porque o Grêmio fazia muito tempo que não ganhava nada e começou a ganhar a partir dele. A partir dele. Ele diz, licença, Cadu, ele diz com clareza que ele é o primeiro a chegar no clube e o último a sair, controla tudo, que deveria fazer também no último jogo. O Grêmio teve um vice-presidente de futebol que é uma pessoa austera, uma pessoa do ramo, que é o doutor Adalberto Praz. O doutor Adalberto Praz, quando saiu, disse o seguinte: quem assumiu o meu lugar tem que aceitar o Renato de treinador. Então já é um comentário desnecessário. Aí os médicos do Grêmio foram demitidos, ele sabia primeiro que o vice-presidente médico. Entendeu? Então tem algumas coisas que deixam... E ele diz, olha, eu faço... Ele viaja para o Rio de Janeiro 2 dias antes para as outras cidades. É como o negócio do cursinho lá da CBF para os treinadores, né? Eu não acho que o Renato seja obrigado a ir ao curso, mas eu olhei... Não, agora é obrigado. Mas eu olhei um panorama lá dos treinadores que estavam lá, estavam os melhores treinadores do Brasil lá. E ele, bora lá. Ele negociou com a CBF. Ele negociou com a CBF. Eu vou pedir a placa do que eu acho que é importante. A Folha de São Paulo disse que... O cara pode achar que isso aí é normal, mas eu não. A Folha de São Paulo botou manchete. Vamos ouvir o Marcos, mas eu só quero... O Renato não vai tirar... Nem isso. O certificado da CBF. Mas antes disso, eu faço essa colocação não é de hoje. Claro que isso não é normal no futebol, né? Isso não é o certo no futebol. Mas se ele conseguiu isso, foi uma conquista dele. Pelo que ele significa para o clube, como jogador, como maior ídolo da história do clube, ele conquistou isso. Por que ele chegou aí? Tu tem razão. Agora vamos admitir que é assim como a gente está dizendo.
Claro. Agora, Só querer o negócio dizer assim. que não é assim, não dá. né? O negócio é o pequeno reparo que eu faço à expulsão do Darcy, que ela tá correta, está bem. Eu diria o seguinte, o Renato passou 3 vezes como treinador do Grêmio, as 3 vezes bem. As 3 vezes bem. Muito melhor a última. Mas por que muito melhor a última? Porque o clube estruturalmente, institucionalmente, é muito mais estruturado. Então, isso é muito importante, porque nós hoje conseguimos liquidar uma parte importante da dívida, nós estamos pagando absolutamente em dia, por isso nós estamos tirando dinheiro que vai para juro, para pagar salário de jogadores em dia, não estamos recorrendo a bancos, e nós demos, então, portanto, as condições necessárias para um treinador que tem todas as qualidades e uma tremenda empatia com o seu público, Tudo isso é verdade. torcedor, Tudo isso e é aí verdade. o cara deslanchou. Mas não é Então, disso que nós estamos o falando. Felipe e o Roger não tiveram essas condições. Tão boas como encontrou o Renato, não, porque nós estamos num processo de melhorias. O Felipe pegou uma situação mais difícil estruturalmente no clube que pegou o Renato. Não da primeira vez nem da segunda que o Renato pegou. O clube hoje é muito mais sólido do que era há mas uma coisa 2, 3, 4, 5 Que é importante. As conquistas não são só de um, as conquistas de Não, uma mas o que equipe, o do Marcos grupo. fala é verdadeiro, até pela própria venda do Arthur. Quer dizer, o Grêmio financeiramente tem hoje uma condição que no tempo do Felipe não tinha. É isso? Quer dizer, isso ajuda a manter o salário em dia. É claro. isso. Isso, mas o Renato foi campeão sem vender o Arthur. Reconhecimento que o Renato tem muito Ele mais acabou- carisma. Ele acabou com... Tem muito mais carisma que o Ninguém tem mais Filipão, carisma. qualquer um. O Filipão, o treinador campeão do mundo. Vem cá falar em 800 mil, quanto é que tu treinador. ganhava por mês, Cassiano? É outra época. Dolariza e vende. Era Cruzeiros, ele nem sabe qual é o valor. Cruzeiro, Mas deixa eu só dar uma opinião aqui. Eu acho que o Renato, em relação ao que o Hermo disse do Grêmio, ninguém discute isso aí. O Renato é imbatível dentro do Grêmio, ele foi campeão. Claro, não é isso que está em discussão. Ninguém discute, claro. o Renato tem que ficar aí. Só que Exatamente. daqui em diante, me parece, a imprensa nossa, devido a esses 2 fatores. Primeiro, a entrevista que ele fugiu, que foi para o Rio. É uma criação. Se acontecesse com o Odair, seria um caos. É, exatamente. Lá no Rio, a posição dele não foi boa como profissional. Isso paga caro. Para quem tem aspirações Pra quem para tem chegar na aspiração da seleção, CBF, da não há seleção. dúvida alguma. Exatamente. Mas não foi quando, Cassiano? Como? Mas não foi o Renato, não, quando deixou aqui... Não, tudo bem, mas eu tô O falando Renato, agora. ele deixou claro quando que ele se deixou- assumiu, Darcy, como tanto é a vida que ele leva aqui. O Renato, A vida que ele leva aqui, porque ele resolveu. Como é que o Renato era chamado antes? Animador de torcida. Não, Ele não, era não, chamado Não é de. dele, Mas meia ninguém dúzia de discute. pessoas. Não, mas Eu não era. estou discutindo isso, o Renato É. entende. Renato É isso que eu quero entende. saber, o Renato entende. Eu estou dizendo as posições dele. E isso aí que ele fez com a imprensa gaúcha foi uma coisa que há muito tempo eu não Mas via. ele não fez com a imprensa Ah, gaúcha, sabe, Cassiano? Ele, por Não, ele exemplo, faz com todos, então tá. Exatamente. Então Ele tá. faz- e ele fez o seguinte, quando ele foi jogar futebol ali no Rio de Janeiro, a imprensa cobrou muito. E quem defendeu a ida dele foi a direção do Grêmio. E essa questão da CBF não ficou bem para ele. Todo mundo lá, até o treinador da seleção, e ele não foi, chegou depois. coisa infantil, disse que, né? eu saio a hora que eu quero, não sei o quê, não vou cumprir, eu tenho um acordo. Não. Calma, Renato. Que amadurecer. Calma, Cassiano. Vai- vai Tudo bem, devagar tudo que bem. lá. Mas, Cassiano, ele é assim. Isso é no Grêmio, mas qualquer time que contratar o Renato vai ter que Vai ter aceitar que dessa aceitar. maneira. Mas foi o que Mas o disse Cadu- atrás, eu tô quando dizendo saiu. que disse, isso olha, pode atrapalhar quem os outros aceita o contratos. Renato, aceita tudo. É isso que Aí eu quero que dizer. tá. O Grêmio contrata como era E a seleção- Renato, tá aqui o time, faz o time que tudo vai O que dar nós estamos certo. dizendo exatamente Agora que os ele é outros não. querido, competente, mas ele é assim. Ele é Nós assim, estamos nós E não vai estamos ser dizendo- assim em qualquer clube. O Ele não vai treinador é mudar. diferente. Ele qualquer vai clube. chegar numa hora, ele vai ter que A parar. relação Não, é dele com o diferente. Grêmio é diferente. Perfeito, claro. perfeito, É. perfeito. É isso Vai aí. fazer isso no Fluminense, que ele No jogou. Corinthians, no São Paulo. Não, O que não é muda igual. pegar um avião no dia seguinte às 8 horas da manhã? O que custa fazer o curso? Porque Uma eu acho que criancice. o Renato cresceu muito como profissional de beira de campo, como treinador. Muito, Não por isso, tenha que, dúvida por isso que eu alguma. disse que antes ele era chamado como Só que animador de eu acho torcida. que a Hoje ele é figura- técnico, e um dos principais técnicos de futebol Só que brasileiro. acho que a figura do Sou fã dele. personagem, Cadu, atrapalha para quem tem ambição de crescer na profissão. o futuro. Quando eu digo O crescer, Renato é é um chegar dos numa homens- seleção brasileira. Um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Isso é Isso não verdade. se discute. Por exemplo, o seu auxiliar técnico, sabe como é que surgiu o auxiliar técnico na vida dele, esse Alexandre Mendes? Alexandre Mendes era no Fluminense, todo mundo dizia que o Renato não se cuidava, o Renato se cuidava, o Renato era um cara que fazia exercício. No Fluminense iria fazer trabalho na academia do clube, dos juniores. E ele chegava lá, fazia os exercícios, largava os equipamentos e ia embora.
Aí o Alexandre Mendes, que era o preparador físico, disse, quem é que está fazendo isso aqui? Aí o cara disse assim, olha, é o Renato. Aí eu disse, o Renato é. Aí ele chegou para o Renato no outro dia e disse assim, Renato, faz favor, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o treinador, né? Os meninos aqui te adoram, te acham o máximo, não tem ninguém, todo mundo quer ser o rei do Rio como tu. Agora tu está deixando um exemplo para eles terrível aqui, cara. Tu deixa os equipamentos tudo fora do lugar. Quando eles chegam para treinar no outro dia comigo, eles têm que estar guardando o equipamento. O Renato saiu, não disse nada. Nunca mais. Primeiro time que o Renato pegou para treinar o Madureira, primeiro cara que ele chamou para integrar a comissão técnica dele, Mendes, que veio para o Grêmio, era para vir para o Grêmio a primeira vez como preparador físico. E só não foi porque tinha aqui o professor Paixão. E aí o Renato disse, bom, você não pode ir com preparador físico, vai com o meu auxiliar técnico. E aí casou com o Renato lá e está até hoje casado com o Renato. Fala aí, vai, JB. Mais uma vez o JB lá na redação trazendo mais informações. Olha só, Cadu, o Léo Moura ainda não renovou com o Grêmio. Ele disse, ainda na última sexta-feira, na despedida do Emerson Sheik dos Gramados, um jogo amistoso que teve dos amigos do Sheik contra aquele time campeão da Libertadores de 2012, e o Léo Moura estava lá, disse que não renovou ainda porque quer um contrato até a metade do ano de 2020. Ele quer jogar até os 42 anos, não esconde isso de ninguém, quer pelo menos mais uma temporada e meia com o tricolor. E segundo o Jorge Machado, empresário dele, não deve ser esse um problema para a renovação, porque o Renato pediu a renovação do Léo Moura e ele quer permanecer. Então tá tudo caminhando para esta renovação tranquila. Agora o Grêmio perdeu uma peça que subiria para o time profissional. O zagueiro Derlan, ele era das categorias de base da seleção brasileira e pertence ao Fluminense, estava aqui emprestado. Jogou bem nesta temporada no time B, subiria para o principal, mas o Grêmio não se acertou com o Fluminense, então o Derlan foi devolvido para o time carioca. Isso frustra um pouquinho os planos do Grêmio, que gostaria de ter 4 zagueiros que já estão aqui, o Jeromel, o Kahneman, o Paulo Miranda e um quarto que é o Marcelo Oliveira, que conversou com o Renato e será zagueiro em 2019. O Derlan das categorias de base ainda contrataria mais um jogador para ter muitas opções no seu elenco. O Derlan que subiria da base não vai mais, Cadu. Perfeito, falando de base, teve um menino que arrebentou isso, está arrebentando essa Copa Ipiranga, né? O TT. Não é o PP, o TT, né? TT e o Silva, da Silva. Só que o TT está descontente e está pensando em ir embora. Quer dizer que o Grêmio não vai contratar outro zagueiro? Vai. Não, mas é isso que eu chegar no, mas é isso que eu ia chegar no Marco. O presidente disse que o presidente que o Grêmio terá 5 reforços a nível de titularidade. Um já se sabe que é aí, que é o Thiago Neves. Ou seja, teremos mais 4. A nível, ou, no mínimo, para disputar a posição. Eu queria também fazer um elogio ao Darcy, ele pegou bem uma coisa que é importante, que poucas vezes se faz esse reconhecimento em relação ao Alexandre Mendes. Isso é um profissional da melhor qualidade e aí forma a dupla. É essa dupla, a soma dos dois, que fez esse trabalho bonito no Grêmio. O Alexandre é muito bom, muito inteligente, discreto, mas extremamente eficiente. Não dá entrevista, eu tentei fazer uma entrevista. Extremamente eficiente. Falei com o Renato, não, liga para eles que eu estou mandando eu te dar uma entrevista. Aí ele não me atendeu, Alexandre. Falei com ele, Alexandre. É bacana da tua parte falar isso, porque ele passa desapercebido, ele tem um valor bárbaro. Ele passa despercebido. Esse Léo Moura, que tem 40 anos, está fazendo 40 Mas anos. se o Renato disse que é para ficar, vai ficar. É um dos caras mais competentes tecnicamente que eu vi na minha vida. O Léo Moura. Agora, o Zé Roberto não foi até 42 anos? Foi. Mas exceção, né? Mas exceção é regra. O Zé Roberto, você olhava ele no vestiário, ele aos 40 anos, e o Léo Moura é igual, porque é o tipo fino, tá? Ele tem uma condição física muito melhor que o guri de 23, 24. Você sabe que ele é uma exceção de exceção, o Zé Roberto. Mas já aos 42 anos ele já não jogava. Já não jogava. Embora ele também jogar numa posição muito complicada. É tipo eu e o Cadu, aqui, ó. Olha pra tu ver. Olha, dois fininhos aqui, bem, hein? Quase 80 deixa eu ficar do teu lado aqui. Aqui, ó, é o seguinte, aqui, ó. Vamos ficar aqui. Mas quantos quilômetros de caminhada por dia? É o seguinte, eu ano que vem faço 80, agora o ano que vem. O Cadu tem 40 anos. 40! Mas viu, Que maravilha. O Zé Roberto, praticamente, quando eu estava na Portuguesa 94, ele começou. Inclusive, essa semana ele colocou a matéria, que eu estava atrás, assim, ele lembrou dos que estavam lá, até agradeci ele, porque o atleta é mal agradecido. A gente dá oportunidade, olha quantos eu ajudei, mas eles são mal agradecidos. Impressionante. Então, eu dei os parabéns, Zé Roberto,
que se lembrou que em 94, quando ele subiu, quem era o treinador era eu. Legal, Muito legal. Entende? Isso é verdade o que tu tá Um dizendo. cidadão. E Isso me é verdade, parece tá o Léo é um cidadão também. Cidadão. Tem que dar valor. Cidadão. Se sou dirigente do Grêmio, eu contrato ele por mais um ano. Mas se o cara tem 40 bola, anos e ele é tecnicamente é superior, não há dúvida, é superior. Mas aos 40 anos o cara joga daquele jeito, é porque ele tem uma atitude superior. Ah, sim, sim. Ele não é só tecnicamente superior, ele tem uma atitude profissional. Inclusive como cidadão. Mas Como cidadão. ele quer contrato de 1 ano e meio. Olha aqui, ó. Em toda a vida do Léo Moura como atleta profissional, ele não deu 1/10 de trabalho que já deu o Luan, por exemplo. Mas vem cá, vamos voltar um pouquinho, o tempo da fita, né? Nós somos no tempo da fita, né? O tempo da fita, né? Vamos voltar à fita. Vou aí. retroceder. Tu não te tentasse uma época como Gravador vice-presidente de futebol trazer o Léo Moura? Não era um dos jogadores que tu teve praticamente definido e acertado? 99, É, 99, mas aí em 99 ele tá no Flamengo, o Flamengo não soltava. Porque aquele Ele tinha troço rodado, por que Fluminense, não trouxe o Flamengo. Messi? Pô, não é assim, né? É difícil, o cara É que início de temporada sempre há uns desejos de torcedores assim, que tu sabe que não vai dar certo, e aí vira notícia. Não, as sugestões E aí vira aqui notícia. dos torcedores aqui, que a gente tem durante a semana, são uma coisa diferente. Parece que, né? O dia... É uma Não, barbárie. traz o fulano, Vou traz pegar, o ciclano. vou pegar justamente pelo absurdo, tá? Pelo absurdo. Então, exigir assim, insistência, assim. Tem que trazer o Ricardo Goulart. Pô, estão por fora total. O cara ganha 3 milhões por mês. Isso não é pro bico do Brasil, tio. 3 milhões por mês. Dizer, pô, mas. E o sabe? Internacional deixou de pagar 1 milhão em 10 parcelas de 100 mil. O pior é que os caras Esse que o imaginam Inter que quer tu trazer não do pensa Spartak, uma alternativa. Isso é que... Não, mas parei um O pouquinho. cara tem uma sugestão, Vamos fazer justiça. O Ricardo Goulart no Internacional não deu uma resposta positiva. Não, estava dando. Não, só quando ele saiu Não. depois, sabe a verdade? Negativo. Antes de chegar ao Cruzeiro, onde é que ele foi jogar? Negativo. Onde é que ele foi jogar e chegar no Cruzeiro? O Falcão, vamos devagar. O Falcão botou ele no time de cima, ele jogou. Uma decisão de Libertadores. Ele entrou no jogo. E o Falcão disse: este é o único que serve aqui. Da gurizada que estava subindo, uma meia dúzia. Sim, mas É 1 milhão e 10, velho. Mas o era, Muriqui bom, tá jogando isso é na uma outra Libertadores. coisa. Isso é uma outra coisa. Era de um grupo de empresários, ele pertencia a um grupo de empresários e não quiseram pagar. Para os gremistas não reclamar 10 de mim. parcelas de 100 mil. Para os gremistas não pegarem no meu pé. Eu falei lá. Não, o que eu falei, negócio, o Marcos Herman lembra do salário do rapaz, do Thiago, que vem do Cruzeiro para o Grêmio por 800 mil mensais e tal. Agora, no Spartak de Moscou, o Inter está tentando trazer de volta um jogador que Luiz parece que Adriano. 1 milhão e 100. Ganha lá 1 milhão e 100. Parece que é uma coisa assim. É isso aí. Não, mas não. Mas parece que vem por 100. Mas parece que era colorado desde criança e 100 por veio semana. mas 100 é- por semana. Mas Ele vem pagando. não, mas o jogador que vem... E aí, quem é o empresário do jogador? É o Gilmar Veloz, né? É veloz, Gilmar. Veloz. Luiz Adriano? O Luiz Adriano. Que está negociando Rodrigo Dourado, que também não é mais do Baidec, é do Gilmar Veloz. Então, essas negociações, vocês que são dirigentes, elas Ele não acontecem. é centroavante, ele é atacante. Ele é atacante. Atacante Mas eu já não, disse, segundo atacante. mas eu já me posicionei aqui, durante a semana, nosso programa da semana, no Dois Toques, que isso está me parecendo mais uma jogada para forçar o Leandro Damião a reduzir a sua pedida salarial. Pode ser também. Mas não tem nada a ver um contra. Não tem. Não, mas Posição para de- um pouquinho. Centroavante, quem é que o Internacional tem? Não, mas não é centroavante. Não, ele não, Cassiano. Mas quantos o Internacional teria? Tem hoje o Leandro Damião. Tu Só. tem. Não, mas tu vai ter o Guerreiro. Tem o Uruguai. Tu vai ter o Guerreiro. Hoje, tá só Tu pode considerar daqui um pouco o Potker como jogar nessa Tem função o Uruguai, também. aquele de cabelo pintado, como é? o- E tem o Jonathan Alves. Ah, E esse tem aí. o Jonathan Alves. Tu acha ruim? Olha, Mas até... isso é uma outra posição que eu defendo. Eu te pergunto, pelo que ele jogou até agora, tu acha bom? Não, eu concordo contigo. Mas é interessante, eu também acho que. Eu concordo não foi contigo. bem, mas faz gol. Só um pouquinho, mas ele chegou aqui. Fiz 5 gols, cara. Ele chegou quando ele chegou a metade do ano, são É que 6 nem, meses. o André precisa de uma até pré-temporada. Ele não teve mas é uma questão de adaptação, Lauro. Eu não faço pré-temporada. Cadu, Eu tenho dito aqui, Zac, o jogador brasileiro, quando é repatriado, ele precisa de um tempo também para readaptação. Hoje eu tive até o prazer de encontrar o Rafael Sobes, né? E eu tinha falado até no Rafael Sobes essa semana aqui. O Rafael Sobes levou um ano para se readaptar no futebol brasileiro. Mas o André não. Um ano. O André... Bom, mas aí, tô falando de jogador. O Jonathan Esse é Alves do profissional. Uruguai jogou muito bem. É mesmo? No Barcelona de Guayaquil jogou muito bem. No Júnior Renato Barranquilla queria jogou ele. muito mal.
Então, ele é de altos e baixos, ele tem algum problema aqui. Eu, como não convivo no Internacional, não sei. O Renato mas queria ele tem ele. históricos interessantes O Renato e históricos queria ruins ele. também. Ele não era um jogador indicado pelo Renato? Nós achávamos ele um jogador interessante. O Bolanhos... Eu acho que tem que ter um Mas pouco esse de... é um jogador que eu diria o seguinte, quero avaliar com calma. Porque o jogador que chegou, teve que sair jogando no outro dia, sem conhecer o clube, sem conhecer nada, condição física diferente, fez 5 gols no Campeonato Brasileiro. Pois é, isso que eu digo. E entrando, faltando 15 minutos, Você vai faltando lembrar 20. um negocinho rapidinho? Ele jogou no Barcelona de Guayaquil, no primeiro jogo ele não jogou aquele, o Ariel. E ele não jogou. E o Barcelona tomou 3 lá em Guayaquil. No segundo jogo, o Barcelona jogou às 6 horas da manhã em Porto Alegre. Mas ele não jogou porque tinha sido expulso contra o Santos. Isto. E aí o Barcelona, por uma série de problemas, avião na Bolívia, não sei quem, não se decolou, aquela coisa toda e tal. Aquele mesmo problema de... Enfim, mas não é o caso. E o Barcelona de Guayaquil chegou às 6 horas da manhã aqui, jogou de noite, ganhou do Grêmio, foi um time completamente diferente, e ele era o centroavante, e ele fez o gol da vitória do Barcelona de Guayaquil, e jogando bem. Então, às vezes é um negócio de empatia com o clube. Aí fez gol no Grêmio e o Inter contrata. É que nem o Tarcísio. O Tarcísio passou voando pelo Bibiano Pontes, o Grêmio foi lá e contratou o Tarcísio. Mas o Ariel nunca fez gol em ninguém, o pessoal também contratou. Pagando muito. Ô, Lauro, já que tu Pagando muito. Por isso que eu acho que tem que ser acho que tem que dar acho que no início, com uma pré-temporada, eu acho que não dá para ser definitivo. O Bolanhos não era fantástico daqui a pouco? Exatamente, também. Mas dizem, eu não conheço, mas dizem que esse Uruguai tem cabeça boa. Diz que é de grupo, eu não conheço. Mas diz que de vestiário é bom. Isso também é fundamental. Isso ajuda. Vê que tu sempre pede, e elas, e as mulheres? Tá aqui a Nete Dornelles te mandando palminhas para ti. A Nete? É. O Saul não ficar com ciúme. Beijo para ti, Saul Júnior. Falando em mulheres, vamos agora até a redação trazer as nossas informações de jornalismo com a Fernanda Ponciano. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que acompanham o Jogada Final. Vamos às últimas notícias do final de semana. Um homem morreu em um acidente na RS 115 em Taquara hoje à tarde. Emerson Lua Alves, de 30 anos, dirigia um cadete vermelho, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele foi atendido pelos bombeiros, mas morreu no local. No litoral norte, 2 pessoas foram presas e um adolescente apreendido em uma ação da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e do Ministério Público para reprimir a venda e o uso de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Em Bagé, a Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, prendeu 5 pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação de veículo furtado. Foram apreendidas porções de drogas, uma espingarda calibre 38, munições e uma motocicleta. Segundo o balanço da Polícia Civil de sexta-feira, até agora, 14 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. E uma notícia boa aqui do final de semana relacionada ao esporte é que a equipe gaúcha conquista o 1º lugar no Campeonato Brasileiro de Saltos Militar. O torneio iniciou na quarta-feira, dia 5, no Rio de Janeiro, e encerrou neste domingo. A equipe campeã que disputou na categoria militar B 1 metro é formada pelo Coronel Cardoso, Major Otávio, Major Ives e o Capitão Farias, todos da Brigada Militar. Na categoria individual, o campeão foi o Major Ives e, em terceiro lugar, ficou o também gaúcho Major Otávio. Na categoria 1,10 m, o vencedor foi o Sargento Alberi. E na militar top 1,30 m, o vice-campeão foi o Tenente Gogia. Parabéns, então, aos vencedores. Cadu. Ainda bem que ela encerrou com uma notícia boa. Que se o Dom Dadeus Green está vendo o nosso programa, ele dá risada quando eu falo assim. O Dadeus foi meu colega de seminário, eu com 11 anos e o Dadeus com 14 anos. Sim. 1951, Darcy. Sim. E aí, quando eu digo assim, Dadeus... O que a igreja escapou? Dadeus? O que a igreja escapou? É verdade. Sabe o que ele acha graça que eu digo assim? O jornalista separa, Dadeus, o jornalista separa o joio do trigo e fica com o joio. Porque só notícia ruim. É verdade, o jornalismo Avião que voa não é notícia, avião que cai é notícia. Bom, a Fernanda nos trouxe aí as notícias do os final caras de dão semana, notícia Darcy, a notícia do final de semana, e você acompanha com mais detalhes amanhã, a partir de amanhã, né, na nossa programação do jornalismo, na nossa programação aqui na RDC TV. Bom, a gente estava falando internacional e tinha falado em 5 jogadores também? Eu acho 4, 5 jogadores titulares. A nível de titularidade. E 2, 3 para disputar a posição. Tem que ter grupo, tem que ter qualidade de campo. grupo. Ele precisa, se o
Rodrigo Dourado ficar, Aí precisa ele 3 no meio. precisa de um companheiro ali, porque Libertador não é joguinho leve do brasileiro. O Ednilson faz qualquer outra posição, ele é competitivo, mas precisa de alguém que pare no meio de campo ali para organizar o meio de campo. O Grêmio, em certo momento, teve essa dificuldade. Precisa 2 elementos, 2 jogadores que, bem postado, dominem aquele setor. O Inter precisa de um companheiro. Nessa linha aí, vocês aqui, o Marcos, o Fernando como ex-dirigente, o caso internacional é esse, ou seja, o internacional precisa da questão financeira, ou seja, mas não quer se desfazer do jogador porque tem uma competição, uma competição internacional, o ano que vem participa de todas as competições, exemplo do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras, como foi esse ano. Tu vai para que lado? Tu vai no lado da qualificação. Porque qualificando, Cadu... Então tu abre mão da... gira. Não, por isso que eu te roda falei. gira. Tu precisa da questão financeira. E o Internacional, claro, disse. Ou seja, não tem caixa, precisa. Não, mas desde que tu tenha a competência e a capacidade da reposição. Ah, perfeito. Tu não pode... Eu vou fazer uma crítica ao Grêmio, por exemplo, em cima desse ano. O Grêmio fez venda, boas, interessantes, e a recomposição não deu certo, o André não deu certo, esse Marinho. Quer dizer, tu não pode errar. Se vai vender o Dourado, tem que trazer um volante, tem que trazer um volante pronto, tem que trazer um jogador que pega a camisa e vai jogar. O repórter Lauro Quadros, E aí quem errou foi o Renato. O repórter Lauro Quadros pergunta para o dirigente Luiz Fernando Zacchia, por favor. O que você prefere, doutor Luiz Fernando Zacchia, também conhecido como Nando Zacchia? Vende Rodrigo Dourado como o Grêmio vendeu o Arthur e contrata 5 da melhor qualidade? Ou não vende Rodrigo Dourado e contrata 2 mais ou menos? Vendo o Rodrigo Dourado, tu não vai segurar se for 13 Está estragado, milhões de o euros. microfone está estragado. Mas contrata o jogador. Tem um tratar jogador pronto. Tu vai entrar numa Libertadores. Se o time está bem na Libertadores, é estádio cheio, é sócio em dia, muda. O Internacional precisa fazer nessa parte que o Grêmio fez, no aproveitamento dos jovens. Mas a curto prazo nós não tem isso. Não sei. O Grêmio a curto prazo não tinha. Mas o Grêmio E fez o surgiram- Pedro Rocha, fez o Grêmio, Arthur, fez o está Luan. fazendo o Everton. Agora vem. Não, isso tudo eu sei. Agora, tu sabe por quê? Esse aqui é o detalhe. E que o Internacional começa a fazer. O Grêmio mudou a sua base, os seus dirigentes da base que chegaram em um período do Grêmio, e só eles davam carta, jogavam de mão, contratavam jogador, arrumavam empresário para jogador, negociavam tudo. E os caras não conseguiam ninguém. Contratou um período 60 jogadores num ano, doutor Marcos. Estou falando errado ou não? Depende, se nós estamos combinando o ano, sim. Numa ocasião, sim, correto. Então, o que acontece? Agora eu vou te dizer. momentos, Agora eu vou te dizer o que o Internacional está mudando. O Internacional, ao trazer Rodrigo Caetano, traz o Biasotto, que fez parte do Grêmio, depois, antes desse período, fez parte do Grêmio. Categorias de base do Flamengo. Exatamente. E as promoções, quando o Internacional precisar de um jogador para subir, não vai ser o seu Cabreira que vai indicar, o seu treinador, não. Quem vai indicar vai ser o Biasotto, que vai lá olhar aqui os olhos e os ouvidos de quem manda. E o Grêmio, quando passou a fazer isso, doutor Marcos, está certo ou está errado? Não, eu concordo contigo, acho que é isso. Mas são dois momentos. Tem um momento que tu forma um jogador e tem aquele que tu busca jogador de 18, 19 anos. Sim, mas O Castral estava mal nos dois. Mas tu não pode errar todas. O Internacional, hoje ele faz assim, o Castelo Internacional vai disputar o Campeonato Sub-20 e pega os profissionais para botar no time Sub-20. Era o que o Grêmio fazia com o Chávari. Agora o que faz? Quando passou o Grêmio a ir buscar jogadores na base para subir, ele foi ajeitando. O Inter vai fazendo a mesma coisa. Mas isso é uma questão de trabalho, só um pouquinho, Cássio, é uma questão de trabalho, porque o Internacional fez isso aí. E aí começou lá com o Daniel Carvalho, passou por Luiz Adriano, Nilmar, Patos. Mas isso foi no milênio passado, eu estou fazendo hoje. Não, tudo bem, tá certo. O Internacional foi buscar quem? Fernandão e Arli. E onde é que chegou? Mas tá bem. Não, mas veja bem. O Internacional, Eu mesmo concordo, no período... agora está errado. Cadu, mesmo no período do Fernandão e Arli, o Internacional estava fazendo jogadores. Sim, No mesmo time estava o Luiz Adriano e o Pato. Na Libertadores seguinte, tu tinha o Sandro, tu tinha o Juliano, tu tinha o Tyson, tu tinha o Fred. Estava sempre vendendo por 10 milhões de euros, 12 milhões de euros. Isso faz a roda andar. Tu estava vendendo jogador que estava Este foi um período que tinha muito dirigente para dirigir a base. Sobrava diretor de base. Eu não sei, Sobrava. não estava lá. Estou dizendo... Em todos os clubes de futebol foi um período assim... Eu quero dirigir a base. O profissional não quero a base, porque a base é mais fácil. As relações são maiores. O Tyson, eu sei que o Cassiano quer falar. O Cadu não é com o Remo, aproveitando a Certo, deixa. O Cadu falou muito em pré-temporada, etc. O Marinho
Vocês entendem que ele precisa fazer uma readaptação no início do ano? Esse é um jogador. Qual é que ele não encaixou, Olha, que faltou para ele? Eu acho o seguinte, o fato de não ter começado o ano prejudicou. Eu acho que prejudicou. Eu vejo uma qualidade dele muito importante. Ele é um jogador vertical. Isso é muito raro. É o cara que não tem medo, mesmo tá tomando vai, ele continua entrando, metendo para dentro, ele é vertical. Muito bem. Eu tenho esperança que ele, com uma boa pré-temporada, ele possa dar um retorno. E a gente acredita nisso. E vamos ver. Mas ele na China, né, Marcos? Ele na China. Onde é que ele foi bem aqui? Onde é que ele foi bem? Ele acabou o jogo. Só no Vitória. Nos outros times grandes que ele passou, ele era até oriundo do Internacional. Nos times muito grandes. Agora, na China, ele às vezes não ficava, não era nem relacionado entre os estrangeiros. Ih, mas chinarelo, aquele chinaredo todo. Agora, essa questão do André, que o Zaca se referiu, ninguém foi contra a contratação. Não, esse é bom jogador. Ninguém foi contra. Não, esse é bom jogador, todo mundo está de acordo. Mas eu questiono também. Está acontecendo. Eu questiono também. Esse é um jogador que eu questiono também. Eu até me chamaram aqui, secador, está secando. Mas onde é que ele foi bem só? Não, só no Santos? No Santos com quem? Sport Recife. Não, bem no O Sport Recife. Sport Recife muito bem, porque era um time que jogava para ele. Até que o Renato, durante a Copa, o Renato... Disseste uma coisa muito importante. Então eu te contesto o seguinte. Agora o Luan está machucado, passou 2, 3 meses, o Grêmio jogando com 3 volantes e 3 atacantes. Como é que tu alimenta o centroavante assim? Tu não tem um articulador. Perfeito. Mas o Renato tinha dito, durante a Copa, eu vou fazer ele entender a mecânica do jogo do Grêmio. Ele não deu uma resposta, tudo bem, se lesionou. Mas onde é que ele foi bem? Tu falasse? Sport Recife e no Santos. No Santos, bem. Quem é que tinha no Santos? Neymar, Ganso. O cara é que é ele foi mal né? no Vasco, ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Atlético. Não, mas ele sabe jogar. Ele sabe jogar. O Grêmio tem... Os centroavantes do Grêmio têm sofrido, o Barros sofreu, o Jael, enfim. Vou dar mais um detalhe. É raro o jogador que vem do Nordeste dar certo aqui no Rio Grande do Sul. É raro. Mas eu acho que o esquema no segundo semestre não ajudou os centroavantes. O Zaca falou no Tyson aqui, o Vianney sustentava que o Tyson era melhor que o Messi. A família Záquia trouxe, que era o grande craque do futebol brasileiro naquela época, né? Zé Carlos. Família Záquia, não. Não foi? O Pedro Paulo. O erro é do Pedro Paulo, que não sabe disso. Aí era o Pedro Paulo. Não, fora, cara. Isso aí foi em... Mas 89 segundos semestre. Os tombos que tu leva, eles lembram, né? Quando eu trouxe o Gamarra, daí vai dizer... Mas quando tinha 4 centroavantes, que era o Washington, o Alberto, mas era o Pedro Paulo. Não foi tudo o Washington, o vestibular Alberto, do Ibsen Pinheiro. o gol lá, o não sei que gol. Robson Gol. E o quarto, e um quarto que era o titular, que era o Christian. Não, e tinha o Washington, o Alberto, o Robson Gol. Tinha 4 centroavantes, o vestibular, o famoso vestibular do Ibsen. Era o Ibsen que era o vice-presidente de futebol. Tinha 4, aí os caras não lembram, tinha 4 centroavantes de todos fizeram sucesso. O Abel quem trouxe foi o Luiz Fernando. Primeira vez, o Abel trabalhou comigo em 88, 88, 91, 95. As 3 o Abel primeiras sentamos vezes. para jantar. No barranco eu estava junto. Aí o Abel chegou e... O Darcy, posso contar? Pode. O Darcy tem uma frase, e o Abel usava isso na palestra. Nós estávamos jantando e o Abel... Presta atenção aí, o da lateral. O Darcy, eu me lembro, tá? O Darcy, apresentei o Darcy, repórter, nosso amigo, para o Abel. E aí o Darcy, deixa eu te fazer uma pergunta. Jantando no barranco. Jantando no barranco. Por conta do Elcio. Aí o Darcy diz assim, mas vem cá, Abel, por que quando uma lateral direita, lá na frente, né, tem que esperar o lateral vir lá de trás? Por que não o bate? jogo 90 minutos e perdendo. O jogo de 0-0 tem que ganhar. E perdendo o jogo. Ou empatando o jogo. Isso, então, começou... E nessa mesma noite, ele fez uma crítica, o Abel, uma crítica muito forte a um zagueiro que ele tinha. Não interessa o nome do zagueiro. Eu sei quem era, não interessa. Porque foi um momento especial. Ele não me conhecia. E ele acreditava que eu fosse igual aos repórteres do Rio de Janeiro. Foi o que ele disse. Ele disse assim, Abel, eu vou te fazer um pedido, por favor. Não dá informação para mim que eu não possa, passar. Então, essa aqui eu não vou dar hoje. Tu estava junto. Não vou dar hoje, mas daqui para frente, por favor. E foi o que aconteceu. Dali para frente, ele... Eu conheci o Abel nesse período. O Cassiel, eu comecei o programa lá, na hora que eu cheguei o Cassiel, eu até coloquei em relação à participação da dupla Grenal esse ano aí em Libertadores. Qual foi a última vez que a gente teve a dupla Grenal em Libertadores? Se o JB estiver lá, pode nos chamar na redação. Não faz muito tempo, não. É recente. Eu acho que nós todos aqui acreditamos agora, com 13. contratação. Não, mas aí que eu quero chegar. 13, né? Aí,
O JB está na redação. Tem essa informação aí, ô JB? Tenho, Cadu. Só 2 vezes aconteceu da dupla Grenal participar da Libertadores. 2007, Só 2 vezes? 2007 e 2013 é a última vez. Olha só. Em 2007, Então, onde é que o Inter correu o risco de entregar para o Grêmio o título de campeão da Libertadores. 2007, né? Porque o Inter foi campeão em 2006 e o Grêmio subiu da segunda divisão para a primeira, foi disputar a Libertadores e chegou para decidir com o Boca. Não, mas Se o Grêmio ganha do Boca, quem entrega o troféu de campeão da Libertadores... 2007, mas não, 2007. Em 2006, o Grêmio fez uma campanha muito parecida com o Internacional, Exato. subiu da segunda divisão e foi Exatamente. terceiro lugar no Campeonato Falei Brasileiro isso e foi a aqui final da semana Mas Libertadores. 2007, se não me engano, o Inter caiu na primeira fase, na fase de grupos na Libertadores. 2007, se eu não me engano. Foi, que o Abel não Com o Abel, saiu na metade do caminho, foi embora, não, um rolo lá. Foi, perdeu um jogo aqui de virada, acho que foi pro Nacional, aqui no Beira-Rio, se não me engano era Não, isso. pro Nacional não perde virada, o Nacional ganhou na regra. Mas a colocação que eu queria fazer é o seguinte, isso aí vai forçar, então, por isso essa informação, 2 vezes só. Tá? O Grêmio tem 3 títulos aí, essa rivalidade faz com que tu seja ou tu aumentar, ou quem está atrás quer se igualar, né? Então, o que significa isso? Que os 2 vão querer, e aí vai ter essa rivalidade também na Libertadores, ou seja, com times extremamente qualificados. A comparação, né? Isso. E vai ter o River e o Boca. E o River e o Boca também. E se o River não ganha, estava fora da Libertadores. O Boca já está segurado. Olha, vai o ter futebol River e é o Boca. tão engraçado que quando começou essa Libertadores, eu te jogo que a maioria nem acreditava, o futebol argentino estava em baixa. Estava em baixa. Toda a América estava em baixa. Mas aí o clube grande, é isso que nós estamos dizendo, por isso que nós exigimos da dupla Grenal. O clube grande, quando veio, ele surge. Então a gente não pode se iludir. Eu acho que o Grêmio termina mal o ano, no meu entender. Mal em relação ao que começou o ano. Tem que contratar. O Inter não dá para se enganar que o brasileiro foi, para mim, tecnicamente, abaixo da expectativa. Mas é o que Então, temos, acho que... né, Cassiano? Mas é o que temos, esse é o futebol brasileiro. Exato, esse é o que temos. Mas para nível de Libertadores, que é um pau, e por isso que quando eu coloco... Falta muito. Falta muito. Então nós não estamos aqui criticando, nós estamos ao contrário, nós estamos dizendo, Reno, que dá para... Felizes com o que aconteceu, mas precisa melhorar. Levanta um assunto que ninguém se dá conta, que é mais. impressionante, a gente não faz esse comparativo e ele é interessante e que mostra o poder do futebol argentino, a capacidade, né, do futebol argentino. Ninguém discute a técnica do futebol argentino, evidentemente. Por conta dessas Libertadores seguidas que o Grêmio joga, eu tenho muito contato nos jogos de Libertadores com clubes argentinos. Até porque o Grêmio é considerado o time mais copeiro de Libertadores do futebol brasileiro. Bem, mas eu faço perguntas que transcendem ao futebol e me fazem também. A gente tem aqueles jantares de cinema, né, de véspera, lá e aqui e tal, com todos os clubes da Libertadores, em cada jogo acontece isso. E eu faço perguntas da instituição, eu quero saber como é que é a instituição. E aí, por exemplo, São Lourenço de Almagro, isso é um clube grande, é considerado um clube grande. Sabe qual é a receita do São Lourenço de Almagro? Time do Papa. Time do Papa. Né? 20 milhões de dólares. Qual é a receita do Grêmio? 100 milhões de dólares. Quer dizer, um clube de província para os padrões argentinos, que nós estamos no finalinho no Brasil aqui, né? É um clube, não é o centro Rio-São Paulo. Sim, comparativamente parecido. 100 milhões de dólares a nossa receita esse ano. Isso com o dólar, bom, e o dólar também, agora é menos 20 milhões. Só comparar os países, né? Não precisa comparar os clubes, os países. Aí tu pega o River? O River tem uma receita que é equivalente ao Grêmio. Porque tu vê, o River só leva contratou. Agora, a pergunta é o seguinte, e a receita do Flamengo? Tá bom. O Flamengo é 250 milhões de dólares. Flamengo, não é 200 milhões de dólares. Flamengo e Corinthians agora. Mas o seguinte, mais. o Flamengo se preparou. O Flamengo trouxe a dívida para padrões, tinha uma dívida de 1 bi, a dívida hoje é de 150 milhões de longo prazo. O Flamengo fez no ano passado um superávit de 50 milhões, por isso que ele contrata e pode contratar. O Corinthians é diferente. O Corinthians, quando tiver que reconhecer a dívida, que disseram que o estádio era de graça para ele, e o estádio não é de graça, agora ele vai ter que pagar aquele estádio que teve o sobrepreço e custou mais de 1 bi, como é que vai ficar a dívida do Corinthians? Vai passar de 1,5 bi. Como é que vai pagar isso aí? Tem uma receita espetacular, mas não é para pagar 1,5 bi. Cadu. E aí como é que tu faz futebol? E o resultado já apareceu esse ano, que é para brasileiro. Já apareceu esse ano aí. Tiver que vender um monte de jogadores. Tá? E, Marcos, e o Flamengo ganhou oposição. Ganhou a oposição. Porque tu não ganhasse futebol. Os caras ajeitaram o clube, mas não ganhou o futebol. Aí é mortal. Agora tu sabe que... Agora o Flamengo joga todas para ganhar, hein? Mas segundo, terceiro, O segundo, Herman terceiro. está dizendo que a receita era para fazer um grande time e ser campeão brasileiro. Não foi.
não acertaram a mão, porque eles contrataram, não tem falta de contratações. Eles contrataram jogadoraços, assim, em tese, no papel e tal. Também fazem coisas... É muito boa em tese. Em tese. Concordo. Porque tem uma coisa, Cassia, e que tu conhece bem esse assunto, aliás, todos conhecem aqui bem o assunto, a gente se encanta com o jogador e o jogador vai para a Europa, ou na Europa até não, mas vai para a China, vai para a Arábia, e 3 anos depois tu traz o cara. Tchê, não é o mesmo jogador. Não é o mesmo jogador. Isso significa que o Tardelli está fora dos planos. O Tardelli não foi cogitado. Como ele disse, os valores... Tardelli é 3 milhões de reais por mês. Isso Deixa eu mais uma vez a redação com o JB. Olha só, Cadu, olha só, para a gente falar com o técnico Odair Hellmann, que renovou o contrato hoje oficialmente e também foi divulgada uma entrevista do Odair, falando sobre tudo que aconteceu neste ano de 2018 para ele. Bom, na sequência, então, a gente traz a palavra do técnico Odair Hellmann. Cadu. Mas essa... E o presidente... E já estava acertado, né? O presidente Marcelo Medeiros até foi uma questão ética. Ele disse, olha, não ia anunciar até processo eleitoral. Meio ética, né? Porque ele não deixou a oposição conversar com o Odair como se a oposição fosse dirigente do Grêmio e quisesse ir lá e roubar o treinador. Eu ouvi isso, Darcy, e eu duvido, viu, Darcy? É mesmo? Eu duvido porque... Satisfeito. Não, o Luciano Davi esteve aqui no programa e confirmou isso aí. Que não podia falar? Não podia falar. Ele esteve aqui e confirmou. A propósito, quer dizer, o Grêmio tem um dirigente, que até não é das minhas relações, ele, e nem por isso ou qualifica ou desqualifica, não, estou dizendo apenas para colocar no contexto, que não pode ficar fora de nenhuma tratativa de Libertadores, de relações internacionais, que é o César Pacheco. César Pacheco tem um trânsito na Conmebol que poucos dirigentes no Brasil têm. O senhor sabia disso? Eu conheço o César em particular. Hildo Nejar é que era... Como são 22 horas e 22 minutos, eu vou repetir, Perfeito, 22 horas e 2 minutos. Eu vou dizer uma coisa bem idiota agora, Cassiar, te prepara. Seguinte, é de um jogadoraço, tu falaste de um jogadoraço chamado Everton. Se o jogadoraço Everton faz aquele gol, fica 2-0 aqui na Arena... Boa noite, amor. Como é que terminaria? A falha dele foi tão séria quanto eu disse que era idiota o que eu ia dizer. Só que a dele, do Bressan arredondou em gol e a do Era uma coisa idiota. Mas o César Pacheco está fora dessas transações, desses contatos, ou não? Não, o César Pacheco não faz parte da diretoria desse ano, fez parte até o ano passado, não faz parte presente, mas é conselheiro do clube e companheiro de... Colabora, ele vai nas viagens, às vezes até pode não ir, porque eu também não vou, mas eu eventualmente vou. Não, eu estou falando do César enquanto é um embaixador. Falar em voo, agora sim, vou novamente até a redação com o JB João Batista Filho. E eu vou conversar com o técnico Odair Hellmann, agora sim, fazendo meio que um agradecimento a 2018. Em troca dessas oportunidades, entregar a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu possa fazer de melhor para que as coisas saiam muito bem, né? Então, quando fui efetivado como treinador, eu me dediquei 24 horas por dia para que esse trabalho desse certo, para que a gente criasse uma representação para o torcedor, para que o torcedor se sentisse representado com a equipe que ele tivesse em campo, e eu acho que isso aconteceu, acho que fizemos isso, acho que esse trabalho desse ano nos devolveu, nos tirou definitivamente daqueles 2 piores anos da história do clube, e estamos em outro momento e podemos dar outros passos, ou os mesmos passos que o Inter sempre deu na sua história, que é brigar, jogar de igual para igual com qualquer adversário e buscar títulos e brigar por títulos. O técnico Odair também falou sobre 2019 do Internacional. Ponto de partida é no dia da apresentação, ali que você estabelece quais são os parâmetros, quais são os objetivos, qual vai ser a linha, a metodologia, qual vai ser a relação. Então, ali estabelecido com os jogadores, com a direção, com a comissão técnica, todos os pilares e tudo que vai se desenvolver durante o processo, e foi isso que a gente fez. Sabíamos que no início teríamos um pouco mais de dificuldade, mas juntos, com convicção, com trabalho, com desenvolvimento desse trabalho e acreditar nele, certamente a gente ia conquistar, ia buscar coisas importantes. Eu acho que buscamos coisas importantes, como eu te disse, o ano na excelência seria se a gente tivesse sido campeão brasileiro, porque o Internacional é isso, nós temos que mirar e objetivar sempre o título maior que o campeonato te oferece, mas dentro de uma leitura, fazendo uma leitura do todo, a importância dessa classificação de um campeonato regular, buscando classificação para Libertadores com antecedência, para pré-Libertadores com antecedência, fazendo um campeonato fortíssimo dentro de casa,
com uma derrota apenas nos 19 jogos. Isso mostra uma força da equipe, mostra um resgate tão importante da história que o Inter sempre foi muito forte aqui dentro. Então isso tudo se inicia lá no dia da apresentação. Tá aí, técnico Odair Hellmann do Internacional, Cadu. Pois é, o JB, e foi o grande responsável, né? Foi o grande responsável por essa campanha. Rodrigo Sartori, que eu mando um abraço, está avisando que foi 2011. 2011 também, a dupla Grenal teve o Grêmio jogar junto da Libertadores. Teve 2011 também, ou JB? Bom, eu vou checar aqui. Eu sei que são duas, Cadu. Talvez eu tenha confundido 2013 com 2011, mas são duas. Seguramente vai ser apenas a terceira vez. São duas. É ok, é isso aí. Agora, eu acho que o Odair, claro, não é sozinho, né? É um departamento de futebol. Não, foi Renato, é um grupo, é toda uma equipe, porque, lógico. A cobrança em cima do Marcelo, principalmente em cima do Melo, do Roberto Melo, inclusive eu fiz publicamente também isso, foi muito grande. Naquele momento que o Odair oscilava, perdia o Campeonato Gaúcho, era desclassificado prematuramente na Copa do Brasil, iniciava mal o Campeonato Brasileiro, se cobrava muito. A direção, e aí nós temos que reconhecer, teve convicção, deu a sustentação, Cassato sabe bem o que é importante isso, principalmente para o treinador que está começando, começou a buscar alguns reforços, e aí foi. E o Itaçal cresceu nisso agora. Ele tem, isso é inegável, ele tem uma liderança no vestiário muito em cima do caráter dele. Cara querido. A gente vê que é um caráter... É gestor, é cara de vestiário. Uma frase só, o Darcy tem razão, não tem que ficar falando de salário dos outros e tal, mas falando. É uma característica. O Odair é 200, que renovou. Vamos lá, estamos encerrando o nosso jogada final. Você trabalha na Receita Federal? Marco Gerber, muito obrigado pela presença. E a gente ficou, no fim ele acabou dizendo como é que ele se machucou, como não se machucou. Né? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, volte sempre. Começasse animadíssimo, terminasse mais animadíssimo. Hein? Muito animado, animadíssimo. E o que esconde não é fácil. É verdade? Brincadeira. Ai. Opa! Tirando o saco, então tá aí, o nosso Lauro Quadros. Domingo que vem eu vou contar do Marcos Gerber, o negócio do braço. Se ele está aqui. É. Maravilha, chegamos aí ao final da nossa jogada final e em sequência aí, continue com a atração aqui, com a programação da nossa RDC TV. Nosso jogada final volta no próximo domingo. Uma boa semana, bom final de domingo e uma boa semana a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.